pegando as nossas Bíblias. O texto base hoje, para o nosso início de culto, ele fica lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A palavra de Deus diz assim: então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Irmãos, essa manhã a gente vai se colocar pedindo perdão pelos nossos pecados, né? Por tudo aquilo que tem nos afastado de Deus, por tudo aquilo que geralmente às vezes a gente faz e não tem sentido às vezes, né? Muitas vezes a gente tem ferido o coração de Deus e nessa manhã a gente vai pedir perdão por aquilo que a gente tem feito, né? De repente pela forma de falar, pela forma de agir, pelas negligências de nós, às vezes negligenciar a presença de Deus. Então, sinta-se à vontade, se quiser ficar de joelhos e rasgue seu coração perante Deus. O Senhor separou esse momento para a gente estar unido com Ele. Ele separou essa manhã. Então, que a gente possa estar se colocando na presença do Senhor nessa manhã, colocando todas as nossas petições, como Ele disse, se nós nos humilharmos e se colocarmos perante Ele, Ele os ouvirá. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, Senhor. Pai, o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos colocaste nesse lugar. Senhor, nós te pedimos nessa manhã, venha ao nosso favor, Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa as nossas falhas. Nós te pedimos que faça o Teu querer sobre nossas vidas. Senhor, sonda-nos nessa manhã, faça a Tua vontade sobre nossas vidas, Pai. Se há algum caminho mau em nós, que o Senhor possa nos revelar, Senhor, possa nos mostrar, para que possamos nos desviar, Senhor. Para que possamos ficar limpos diante de Ti, limpos diante dos Teus pés, Pai. Nós nos colocamos nessa manhã, Senhor, nós nos humilhamos na Tua presença, Senhor. Tu és aquele que és exaltado sobre nossas vidas, Pai. Tu és o único sobre nossas vidas. Pai, nós te agradecemos por tudo que és, Pai, pela comida que o Senhor tem colocado à nossa mesa, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, pelo emprego, por tudo que o Senhor é. Senhor, o Teu nome, Pai, o Teu nome está acima sobre todo nome, Senhor. O Teu nome não está abaixo do nome do câncer. O Teu nome não está abaixo da doença, Pai. Pai, o Teu nome não está embaixo de cadeias. Sim, Senhor, o Teu nome está acima de todo nome. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, Senhor, que podemos te exaltar nesse lugar. Pai, exalta-te, Senhor, nesse lugar. Pai, nós te agradecemos por tudo que Tu és, Pai, em nome de Jesus. Pai, venha ao nosso favor nessa manhã. Venha nos socorrer, Senhor. Pai, nós te pedimos, faça novamente sobre nossas vidas, Pai, o Teu querer. Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Restaura-nos nessa manhã, Pai. Que possamos Te honrar, Pai. Que possamos Te honrar nessa manhã. Senhor, mostra o nosso coração, Senhor, sonda ele. Sonda-nos nessa manhã, Senhor. Nós te pedimos, se há algum caminho mau em nós nessa manhã, que o Senhor possa nos limpar. Revela-te, Senhor, a nós, Pai, para que não pecamos mais contra Ti. Agradecemos por essa manhã em que o Senhor nos trouxe esse lugar. Pai, nós queremos Te louvar agora e Te engrandecer. Que o Senhor possa se fazer presente nessa manhã, Deus. Pai, que todas as vidas que entraram por essa porta, elas possam sair daqui, Senhor, depois embriagadas da Tua presença. Senhor, que as vidas que vieram Te buscar nessa manhã, elas possam encontrar aquilo que elas vieram buscar. Que só Tu sabes, Pai, Tu és o único que sonda o nosso coração e sabe tudo aquilo que se passa nele. Nós te pedimos que possamos sair daqui, Pai, diferentes da forma que entramos. E, Pai, nós queremos
ainda assim de joelhos, nos colocar, Senhor, diante de Ti, em favor da vida do nosso pastor, da vida do pai dele, Senhor. E como igreja, Senhor, nós queremos clamar, Pai, por aquela vida que está naquele leito de hospital, aquela vida em que Te serve, Pai, que Te serve e Te ama, Pai. Nós pedimos em favor do pastor Bira, Deus, que o Senhor venha ao encontro dele nessa manhã. Pai, venha a favor dele, Pai, nós repreendemos todo espírito de morte, Pai, naquele hospital. Senhor, sopra sobre a vida dele mais uma vez o teu ar, Senhor, sobre aqueles pulmões. Restaura aquela vida, restaura aquela saúde, Senhor. Que ele venha se levantar naquele leito de hospital como um milagre, Pai, para Te honrar, para Te engrandecer, Pai, como ele tem sido, como ele já vem sido, Pai, que ele já venceu uma vez, Pai. Que o Senhor venha levantar ele mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito de morte agora, em nome de Jesus. Que o ar venha a ser soprado, Pai, que Teu Espírito Santo leve a cura naquele lar, naquela família, Senhor, que tanto clama pela saúde dele, Senhor, como nós também clamamos. Nós Te pedimos nessa manhã, vá a favor daquela vida, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dê forças a eles, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja, vamos colocar de pé, vamos orar, vamos louvar o nosso Senhor. Certo de que o Senhor está neste lugar, certo de que nós o amamos, de que nós o adoramos, Pai. Além de entregar o nosso louvor, a nossa adoração, nós queremos também Te entregar o nosso tesouro, Deus. Te entregar, Senhor, as nossas ofertas, Pai, Te entregar os nossos dízimos, Senhor. Sabendo que isso não nos salva, porque o sacrifício de Jesus que nos salvou. Mas que isso é um mandamento Teu e como salvos na Tua graça, Pai, como salvos em Ti, nós queremos Te obedecer, Pai, queremos obedecer e manter, Senhor, manter as finanças da Tua igreja, da Tua casa, Pai, por isso queremos Te ofertar, queremos dizimar, e sabemos que Tu és o dono de tudo, Pai, em nome de Jesus, Pai, é prata e ouro Te pertence, por isso somos gratos a Ti, Deus, por podermos trazer a Ti, temos a oportunidade, Deus, de entregar a Ti aquilo que já é Teu, que nos deste para cuidar, Senhor, em nome de Jesus, traga o Seu dízimo, traga a Sua oferta.
ó Deus, pela oportunidade de poder te louvar, para poder te engrandecer o teu santo nome, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelas ofertas, pelos dízimos, ó Deus, consagramos a Ti, Senhor. E pedimos que Tu esteja abençoando, que Tu esteja, Senhor, direcionando essas ofertas, ó Deus, que a Tua obra, Senhor, possa prevalecer nesse lugar, Pai, que as finanças dessa igreja, Deus, possam ser abençoadas por Ti, Pai, e que as finanças das famílias dessa igreja também sejam abençoadas por Ti, Deus, que Tu esteja no controle de tudo e de todos, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós Te entregamos esse momento, Te entregamos as nossas vidas e Te entregamos este louvor. Amém. Pai, nós queremos colocar a vida do Eliezer nas Tuas mãos, Deus, nesse momento. Senhor, que o Senhor possa usar ele como uma ferramenta em Tuas mãos. Que ele venha falar aquilo que é do Teu reino, aquilo que vem do Senhor, aquilo que é do céu. Pai, que ele possa falar aquilo que venha constranger os nossos corações. Em nome de Jesus, que ele venha ser Tua boca nesse lugar, nessa manhã. Unge ele nesse momento, Senhor, com o Teu óleo, Pai, com a Tua mão, fique sobre a vida dele. Que Teus anjos o cerquem, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Eu acho que já podemos abrir a do David. Já ia dizer isso. Bem, irmãos e irmãs, bom dia, graça e paz a todos. Amém. Domingo já de início de inverno, né? Dias mais escuros, cinzentos, frios, chuvosos. Mas é assim que nós vamos vivendo aqui nesse lugar onde Deus nos colocou, no Rio Grande do Sul. Agora, então, nós vamos primeiramente passar para aquele momento que todos já sabemos, que é de fazer a nossa publicidade. Quem desejar, então, usar o seu celular, o seu smartphone para tirar uma selfie e marcar a sua presença aqui na Vila Jardim, pode fazê-lo nesse momento, enquanto nós nos preparamos para a mensagem. Hoje eu aumentei uma folha em relação à semana passada. Mas acho que não vai ser muito mais que isso, amém? Podem então, enquanto nos preparamos, fazer essa selfie e vamos nos preparar para a palavra. Esta tem sido uma igreja diferente, irmãos e irmãs, porque ela, desde que eu estou aqui, esse ano já completo 30 anos de Vila Jardim no final do ano, no meu aniversário em novembro. E naquela época era pastor aqui o reverendo João Nelson Betes. Eu acho que temos poucas pessoas daquela época aqui. E ele era missionário da Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos. E sempre, então, no final de um período, ele precisava se deslocar aos Estados Unidos. Eu não me lembro se a Sheila pode me ajudar, a cada 3 anos, ele precisava passar 6 meses nos Estados Unidos. Mais ou menos isso, né, Sheila? Então, e o que acontecia? Quem assumia a igreja? Os leigos. Então, isso já tem sido uma constante aqui, a gente louva a Deus por isso, principalmente porque aí os leigos conseguem também participar da obra e se desenvolver. Amém? Bom, então vamos começar, inicialmente lendo o texto, para quem quiser anotar e depois fazer o seu SEC na terça-feira de noite em casa, na beira da lareira ou do fogão a lenha, lá junto com a família. Na adversidade, persevere em cavar poços. Vamos abrir então a Bíblia em Gênesis, capítulo 26.
nos versículos de 1 a 6, primeiramente, e depois de 12 a 25. Todos encontraram Gênesis capítulo 26. Primeiramente de 1 a 6, depois de 12 a 25. Esse texto, ele narra um pedacinho da história do segundo patriarca, do Isaac, filho de Abraão e pai de Jacó e Esaú. Diz assim, então, acompanhem aí na Bíblia. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Agora, a partir do versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Palavra bendita, vamos orar. Senhor, nós recebemos, Pai, a leitura da Tua palavra, palavra maravilhosa, palavra que vem nos alimentar. Que neste momento, Pai, nós estejamos atentos a ela e que Tu venhas adicionar, Senhor, a nossa fé, adicionar a nossa vida, entendimento, conhecimento, para que possamos seguir cada vez mais firmes na Tua palavra, firmes no Teu propósito, confiantes em Ti, cada vez buscando Te servir e Te adorar mais, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém? Amém.
Bom, então essa aí é uma narração que está sendo feita no livro de Gênesis. Alguns de nós já conhecemos, alguns não conhecemos, né? É um texto bastante instigante, porque ele fala de contenda, ele fala de poço, ele fala de água, né? E imaginem a situação. Hoje nós temos uma luta grande no mundo por petróleo, porque o petróleo movimenta toda a indústria, movimenta todo o sistema econômico. Naquela época não tinham ainda descoberto petróleo, só que tinha um elemento que movimentava o mundo, e o movimento naquela época era da água. A água era esse elemento, porque ela era a chave numa região como é aquela região ali do Oriente Médio, né, de Israel, onde é deserto. A maior parte do território é desértico. Então a água era, e ainda hoje, é um bem precioso. Não tanto quanto o petróleo, né, mas ainda hoje ali a água é um bem precioso. Então, quem possuía um poço no deserto, possuía o que hoje é mais ou menos um poço de petróleo. Né? Tinha riqueza, era a riqueza da época. A água, né, naquele momento era muito importante, como a gente sabe da importância dela na nossa vida e na vida da Terra toda. Bom, de tempos em tempos, como acontece em todas as partes do mundo, ali também havia estiagem, momentos em que diminuía a chuva, consequentemente diminuía o alimento. E como já tinha acontecido antes, no tempo de Abraão, estava no momento acontecendo de novo, nesse momento de Jacó. Só que o Abraão foi para o Egito pedir proteção, abrigo e alimento no Egito, porque o Egito era poderoso, eram os Estados Unidos da época. Só que dessa vez não, né? Dessa vez o Isaac, que era o filho do Abraão, para enfrentar aquela situação, talvez tenha pensado em ir para o Egito, mas Deus disse para ele: não, dessa vez tu vai ficar. Então aí tem uma diferença no que aconteceu com o pai dele. E aí ele ficou nessa terra, e o que aconteceu? Porque ele estava com Deus, porque ele era filho de Abraão, porque ele estava incluído na promessa de Deus a Abraão. O que acontece? Ele é abençoado, e a colheita dele a produtividade da colheita dele é máxima. Ele produz, e tudo que ele produz ele colhe, não tem perda nenhuma. E isso aí, então, ele estava ali num lucro de 100 por 1, né? Colheita de 100 por 1. Ele tinha 100% de lucro, não perdia nada, né? Por bênção de Deus. Claro, porque naquela época, naquele momento, não estava acontecendo isso, né? A terra estava muito árida e talvez outros colhessem 15% do que foi plantado, ou menos até, por causa da falta de chuva, né? E o que isso gera? Claro que gera algo muito presente, né, no mundo e na vida humana ao longo de todo o tempo, que é a inveja. O que acontecia? Em vários momentos o povo de Deus teve isso. Lá depois com Moisés, por que as pragas não caem sobre o povo de Israel, né? Então isso gerava inveja. Aqui acontecia a mesma coisa. Por que a colheita dele está dando e a nossa não? Então os filisteus, que eram os inimigos, começaram a pensar: puxa, não está certo isso, ele está sendo mais abençoado do que nós, né? Tem alguma coisa que está estranha aí. E isso gerou a inveja dos filisteus. Então eles começaram a pensar assim: esse cara está ficando muito rico, muito poderoso, então a gente tem que fazer alguma coisa. E aí o que eles fazem? Eles vão no rei, né, no Abimeleque. Abimeleque era o rei deles naquele momento, e Abimeleque não é o nome dele, né? É um título. Abimeleque é um título, assim como Faraó. Todo que é rei é Faraó. Todo que é rei entre os filisteus era o Abimeleque do momento. Então esse Abimeleque, que não era o mesmo de outras épocas da Bíblia, ele chega lá e diz para o Isaac: olha, não dá. Vocês estão aparecendo demais aqui, estão ficando muito poderosos, estão tendo uma fartura muito grande, e isso não está gerando um mal-estar no nosso povo, então vocês vão ter que ir embora. Então aí eles saem daquela terra e vão para o Vale de Gerar, o lugar baixo da terra de Gerar. O primeiro item, talvez, já que a gente gosta de anotar e de sistematizar, né, esses estudos que nós fazemos,
seria o seguinte: em época de dificuldade e crise, trabalha e confia. O que Deus disse para Isaac? Estamos em crise, tu não vai para lugar nenhum, vai ficar aqui nessa terra mesmo. E o que tu vai fazer? Vai trabalhar, vai crer em mim, vai jogar as tuas redes, vai ser otimista, vai ter fé e vai trabalhar muito. E é isso que ele fez, o Isaac. Ele precisou fazer isso por ordem de Deus e porque é o que Deus tinha preparado para ele e para o povo naquele momento, para a tribo dele. Ele também fez uma coisa que muitas vezes nós precisamos atentar. Ele escutou o que Deus estava dizendo para ele. Ele simplesmente não saiu direto correndo. O primeiro pensamento dele provavelmente foi: eu vou embora para o Egito, porque lá tem fartura, lá eles guardam alimento. Mas aí ele foi consultar Deus e Deus disse: não, fica. Então isso é algo que nós precisamos atentar também para a nossa vida. Cada momento de crise, de dificuldade, a gente tem que ter o ouvido muito mais atento ainda ao que Deus está querendo nos dizer naquele momento. Com Abraão, Deus disse: não, vai embora para o Egito, vai lá pedir para o faraó. Com ele não, com Isaac não aconteceu a mesma coisa. Se o cenário é de deserto e é de crise e é de problemas que nós enfrentamos nestes tempos, o que nós precisamos fazer? Simplesmente continuar trabalhando e continuar semeando. Quando o povo de Israel estava entre o mar e o exército do faraó lá no Egito, o que Deus disse para Moisés? Vocês lembram? Ele não disse: olha, chorem, se desesperem, vão para outro lado, voltem. Não, ele disse: diz ao povo que marche, diz ao povo que siga em frente. E aí o Moisés, obedecendo ao mando de Deus, fez exatamente isso, seguir em frente. Então, em época de crise como essa que nós estamos, nós precisamos cada vez mais trabalhar, seguir em frente, caminhar e confiar em Deus. E isso é uma lição para a nossa vida também. Sempre que o cenário é um cenário negativo, é de crise, é de seca, é de caos, nós temos duas coisas a fazer. Uma, não se desesperar, confiar em Deus, e a outra, semear, trabalhar. Continuar semeando, continuar acreditando, continuar trabalhando, continuar investindo, como é o tema, a palavra do momento, invista. Investe em ti mesmo, investe na tua família, investe na tua profissão, na tua casa, investe no ministério, na igreja, investe nos teus relacionamentos com os amigos, com a vizinhança. A tendência do mundo não é essa. Nós sabemos que a tendência do mundo, de quem não tem essa visão que nós temos, de que Deus controla as coisas, é de não investir, é de se desesperar, é de parar, é de chorar. Mas nós, cristãos, crentes, embora também soframos os mesmos efeitos que essas pessoas comuns sofrem, nós temos esse amparo, o amparo de que Deus está no controle e de que nós precisamos estar sempre firmes, sempre com o ânimo elevado, porque nós confiamos em Deus. Venham ou não as dificuldades, nos abatam ou não as dificuldades, venha sobre nós qualquer ação que todas as pessoas sofrem, do mal, da Covid, por exemplo, venham mortes, venham doenças, nós não podemos nos abalar. Temos que estar firmes em Deus, porque é dele que nós dependemos e nós temos o pensamento elevado de que a transcendência de Deus é maior que tudo. Então nós temos que ter essa visão mais larga, mais ampla, de que Deus está no controle e nós seguimos servindo a Ele, trabalhando e vivendo as nossas vidas. Não podemos sair por aí nos desesperando e gritando e chorando. Claro que também sentimos as perdas, sentimos as nossas perdas, já tivemos várias perdas nas nossas famílias, mas nós sabemos que é de Deus também isso, que Deus sabe a hora de cada um de nós, Deus tem isso na mão. Amém? Então, precisamos trabalhar muito. Lá em Eclesiastes 9:10, um versículo que também serve para nós em todos os momentos. Eclesiastes, que foi escrito lá pelo Salomão, uma
um rei de Israel muito sábio, escreveu o seguinte: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então não podemos nunca fazer as coisas de qualquer jeito, não podemos nunca fazer tudo pela metade, né, ou com má vontade, se diria de outra forma, mas precisamos estar sempre dando o melhor de nós, dando sempre o que nós temos de melhor, porque também isso é a oferta a Deus, e Deus gosta do melhor. Vocês lembram, né, que Deus exige o melhor da plantação, o melhor dos animais, isso desde o início lá, e também de nós, Ele espera o melhor. Então, quando a gente vai trabalhar na obra, ou vai se colocar ao dispor de Deus, nós precisamos também fazer tudo conforme as nossas forças. Amém? Também quando nós estamos em crise, nós precisamos ser o que hoje também é uma palavra antiga, mas que agora foi redescoberta, nós precisamos ser resilientes. E resiliência é uma das características mais marcantes no povo de Deus ao longo da história. Porque em todo o tempo, lá do início da Bíblia até hoje, o povo de Deus, o povo de Israel, vem sofrendo de tempos em tempos com ataques e com perseguições e com dificuldades. E desde sempre, então, esse povo tem precisado desenvolver isso que se chama de resiliência, que é resistir e avançar em momentos de perseguição, né? Resistir a qualquer coisa que venha contra, qualquer coisa contrária, né, que venha ao nosso encontro. Então nós precisamos nesse momento ser assim. E temos esse exemplo lá em Isaac, exatamente nesse texto aí que nós lemos agora, porque o Isaac enfrentou a crise hídrica, todos estavam sofrendo lá a crise hídrica, que agora também está se apresentando aí no Brasil, né? Parece que temos uma crise hídrica por aí chegando, porque chove muito na Amazônia e chove pouco no Sudeste, então a água está na Amazônia e as barragens no Sudeste, então aí claro que tem um desencontro, mas isso é outro assunto. Então o Isaac também enfrentou, né, a inveja dos filisteus, enfrentou o rei Abimeleque, né, os seus pastores foram atacados pelos pastores dos filisteus, os poços foram entupidos, aqueles poços que o Abraão tinha cavado ao longo da sua jornada, né, na Terra Santa, foram entupidos, e ele também foi expulso da terra. Então nesse momento ele precisou enfrentar e superar muitas dificuldades. Ele foi resiliente, ele foi resistente, não se abateu, não esmoreceu nesse momento aí. E a gente pensa na nossa vida hoje, né? Quem hoje são os nossos filisteus? Obrigado, Alexandre. Quem nos dias atuais são os nossos filisteus? São esses elementos que querem tirar a nossa paz e a nossa tranquilidade. Podem ser pessoas, mas podem não ser só pessoas. Qual a crise hídrica, entre aspas, que se abate na nossa vida, né? Pode ser uma crise no relacionamento conjugal, pode ser uma crise no relacionamento de amizade, pode ser uma crise no emprego. Hoje nós estamos todos sujeitos a uma mudança no sistema econômico que está ainda em processo e que a gente não sabe onde a gente vai parar, mas está havendo uma mudança muito severa no sistema econômico. Outro parêntese aqui, né? Já se está dizendo que quem nasce hoje, quando começar a trabalhar, vai trabalhar numa profissão que ainda não existe. Então a gente está vivendo uma mudança na economia e nós precisamos estar atentos a isso, né? Sempre atentos, vigilantes e nos preparando para o que vem pela frente, sabendo que Deus sempre vai nos amparar, né? Então quem são esses filisteus na nossa vida hoje? O Isaac, onde ele estava, e os povos são assim, né? Naquela época era assim, os povos eram tribais, eram nômades, não se atinham a um lugar só e precisavam descobrir água. Isso era comum naquela época. E ele era da mesma maneira. E ele nunca deixou de cavar poços. Ou seja, ele sempre deu o melhor de si. Mesmo que a situação tivesse difícil, ele saía de um lugar para o outro e ele cavava poços. Ele não dizia assim, não, já que está difícil eu vou ficar quieto e não tenho o que fazer, porque
nada vai dar certo, né? Muitas vezes quantos de nós tendemos a agir assim? Não vou fazer tal coisa porque não vai dar certo, né? Não vou a tal lugar porque não vai acontecer nada, né? Não vou tomar uma decisão porque não vai ter resultado, né? Temos essa tendência. No entanto, a gente aprende com ele aqui que não se deve fazer assim, a gente deve continuar cavando poços, mesmo que esses poços depois venham a ser entulhados, que nem aconteceu com ele, né? Aqui o pessoal viu, né, como acontecia. Vinha um inimigo e jogava terra dentro do poço e desaparecia a água que tinha no poço. Mas ele sabia que lá embaixo tinha água, que o poço tinha que ser cavado de novo, né? Então ele trabalhou muito, fez aquilo que ele podia, né? Deu o melhor de si para que as coisas acontecessem. Nós vivemos numa cultura ocidental, nossa, né, um pouco latina, de que tudo que é grátis é o melhor. Todo mundo prefere. Se tiver alguém distribuindo alguma coisa ali na esquina de graça, todo mundo vai querer pegar. Porque a nossa valorização é assim. Nós não temos assim, a valorização é por aquilo que é feito. A valorização é pelo esforço. O mérito é pelo esforço. Não, nós preferimos tudo grátis. E isso ele nos ensina aqui que também não é legal, né? Porque, como diz no ditado, não existe nada grátis, né? Não existe cafezinho grátis, né? Tudo que é feito, alguém trabalhou e alguém se esforçou para que acontecesse, e para que existisse, e para que alguém usufruísse daquele bem, né, ou daquele serviço. Então, o que nós precisamos também é fazer isso, é fazer a nossa parte e saber que sempre precisamos trabalhar e nos esforçar. O esforço é recompensador, até porque o trabalho humano é algo recompensador, né? Ele recompensa, ele realiza, ele é realizador. O outro tema, então nós precisamos fazer tudo o que está ao nosso alcance, fazer aquilo que nós chamamos de ordinário, entre aspas, e saber que fazendo o ordinário a gente espera de Deus o que é extraordinário. Fazendo aquilo que nos compete, dando o máximo de nós, aquilo que está na nossa força, aquilo que passa da nossa força a gente deixa para Deus e confia que Ele vai suprir e Ele vai agir. Amém? O segundo item, então, desse mesmo estudo se entulharem os teus poços, persevera. Se entulharem os teus poços, persevera. Aqui nós vimos no início do texto que uma das coisas, o principal motivo que levou o Isaac a ser expulso daquela terra foi alguma coisa chamada inveja, né? Inveja é algo que a gente não precisa definir, não precisa buscar no dicionário, porque todos nós, desde pequenininhos, entendemos o que é inveja. Entendemos o que é inveja. É alguém olhar para outra pessoa e se sentir desconfortável porque não tem ou não é alguma coisa que aquela outra pessoa tem ou é, né? Então isso é a inveja. E, na verdade, isso que acontecia sempre com o povo de Israel, porque Deus abençoava e eles não entendiam que aquilo ali era a bênção de Deus. Então, acabavam sofrendo com essa inveja, com esse mal que afeta ao mundo, né, em todas as épocas, e afetava eles ali também. E que muitas vezes nós também somos afetados hoje, tanto passiva como até de forma ativa, né, e isso nós precisamos estar atentos, né? Porque ela tem sido uma das principais causas de contendas em todos os níveis da humanidade. Isso aí não acontece só no nível pessoal, individual, entre duas pessoas, mas acontece entre grupos, acontece entre nações, né? Muitas nações têm inveja das outras, então procuram, de alguma maneira, atacar as outras. E até hoje existem guerras por isso. Então nós precisamos estar cuidando no nosso coração para não sermos afetados por isso, nem de maneira passiva, quer dizer, quando alguma pessoa nos inveja, nós não devemos destinar o mal a essa pessoa, não devemos tirar a bênção dessa pessoa, devemos abençoar. É difícil isso, né? Jesus mandou a gente chamar os inimigos, o que é muito difícil, né? É um desafio diário. Precisamos caminhar nessa direção e não tirar a bênção, não amaldiçoar uma pessoa porque ela sente inveja de nós,
muitas vezes até a gente não entende nem porquê, né? Mas por que está com inveja? Não vejo ódio, né? E o contrário também a gente tem que ter cuidado, né? Para que a inveja não venha nos atacar e nós venhamos a ter inveja de alguém, por algum motivo venhamos a ter essa inveja. Então precisamos, isso não é de Deus, não é do povo de Deus, não é da comunidade cristã e do Deus de Israel. Amém? Bom, mesmo depois que o Isaac saiu de Gerar, ele continuou sendo perseguido. Ele continuou sendo atacado, porque ele reabria um poço que o Abraão, o pai dele, tinha criado, tinha aberto inicialmente, e iam os filisteus lá e contendiam com ele, né? Só que o que ele tinha, o Isaac? Ele tinha Deus com ele, tinha Deus, estava na presença de Deus. Então, quando acontecia isso, ele não revidava. Vieram nos atacar, fecharam o nosso poço, vamos embora, vamos abrir e procurar outro poço, né? Esse comportamento dele nos ensina muito, porque ele não queria a contenda, ele não queria criar atrito, ele não queria fazer briga, ele queria paz, ele queria somente estar em paz, né, com o povo dele, com a tribo dele, trabalhando, e enquanto isso vinham outros e vinham perturbar aquela paz dele. E isso também nos serve individualmente, né, para que nós aprendamos que nós precisamos buscar a paz. O povo de Deus, o povo cristão, é um povo de paz, não é um povo de guerra, embora muitas vezes, em função das conjunturas, né, acaba se envolvendo em guerras desnecessárias e indesejadas. Amém? Salmo 34, 14. Também eu acredito que quando Davi escreveu esse salmo, ele estava com isso em mente, com esse passado do povo de Deus em mente. Ele se lembrava que já tinham acontecido guerras, momentos de enfrentamento entre o seu povo e outros povos. Então ele escreveu nesse salmo o seguinte: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Nós sabemos que hoje, né, talvez o que mais se peça e se deseje no mundo seja a paz. Desde sempre, né? E talvez seja o que esteja mais longe de acontecer, seja a paz. Isso aí também a gente sabe que é de Deus e que é do pecado humano, né, essa falta de paz, e que isso é histórico e que é assim, porque o ser humano é distanciado de Deus pelo pecado, então não consegue viver em paz com o seu próximo. E isso vale para todos os níveis também. Desde casa, né, desde o nosso relacionamento em casa, até o relacionamento entre as nações, e se pudessem fazer, acredito que seria até entre as galáxias, né, se fosse possível isso. Bom, o primeiro poço que o Isaac abriu e que recebeu o ataque dos filisteus, ele chamou de Ezeque, que significa contenda, discussão, desentendimento. E ele se mudou então, como ele não queria guerrear, não queria guerra naquele momento, ele foi para um outro poço, também de Abraão, que se chamou, que também foi atacado, né? E ele botou o nome de Sitna. Sitna em hebraico significa inimizade, ódio, acusação. E interessante que Sitna é uma palavra que está na mesma origem da palavra Satanás em hebraico. Não em português, mas em hebraico sim. Então Sitna é início de Satanás e Sitna também é ódio em hebraico. São duas palavras muito próximas. E o terceiro poço que ele abriu, que é o que ele apelidou de Rehobote, que significa lugar amplo, lugar largo, lugar de prosperidade. E ele botou esse nome porque ele sentiu que ali então ele ia ter paz e Deus ia dar tranquilidade para eles continuarem vivendo. Nós enfrentamos na nossa vida situações assim, né? Situações semelhantes a essa que o Isaac enfrentou. Muitas vezes nós estamos tranquilos e cômodos numa situação e vem uma situação ou alguém e quebra
essa situação e desfaz esse bem-estar que nós estamos vivendo no momento, né? Isso aconteceu, é muito comum isso, né? Pessoas que querem tirar a nossa paz, situações, fatos que acontecem que até fogem ao nosso alcance, ao nosso controle, mas isso acontece e nós precisamos estar vigilantes e preparados para não sermos surpreendidos e para não termos a reação indesejada nesse momento em que acontecer isso, né? O Isaac poderia ter aceitado as provocações, ele poderia ter guerreado e provavelmente teria prevalecido porque Deus estava com ele, mas ele preferiu seguir adiante e não criar mais contenda, nem gerar mais dor e mais morte, né? Ele optou por semear a paz. E novamente a gente pergunta: quem são os filisteus na tua vida hoje? Que problemas, que pessoas, às vezes são pessoas, né? A gente sabe que e como pode ser colocado na presença de Deus isso, né? Situações que insistem em nos provocar. E quem está entulhando os teus poços hoje, né? Quem vem entulhar? Quem vem tá usando um poço, né, vivendo de um poço, e alguém vem lá e entulha esse poço e termina aquele benefício que o poço estava prestando, né? Isso também acontece conosco. Pode ser até no nível de trabalho, de emprego, né? As coisas vão acontecendo, muitas vezes nos surpreendem coisas que vêm acontecendo, muitas vezes relacionamentos. Então precisamos cuidar para que as pessoas não venham entulhar os nossos poços e para que nós também não entulhemos os poços das pessoas, porque não é da vontade de Deus. Mas o que Deus está nos dizendo é isso: vai em frente, continua cavando, não desistas de cavar, tu vais encontrar. No quarto poço cavado, o poço do juramento, então o Senhor apareceu a Isaac e confirmou sobre Isaac aquele mesmo juramento que ele tinha feito tempos antes a Abraão, a promessa, né, de Abraão, seu pai. E ali então ele fez um altar ao Senhor. E isso mostra como ele era um homem, um líder não apenas próspero, mas ele era um líder devoto e adorador de Deus, né? Ele era um líder adorador de Deus. Ele estava em comunhão constante com Deus, né? Isso aí é importante. Aonde Deus abençoou, lá ele ergueu um altar. E também isso nós precisamos fazer todos os dias na nossa vida, porque o altar não é só um material. O altar é um sentimento e um pensamento, né? Um sentimento no nosso coração e um pensamento na nossa mente, que nos leva a exaltar ao Senhor e saber que tudo é dele, né? E saber que ele está no controle da nossa vida e ele que comanda os nossos caminhos e que nós precisamos estar atentos à sua palavra e obedientes à sua palavra, fazendo a sua vontade, porque então aí nós estaremos realmente permitindo, né, a bênção de Deus, não entulhando aquilo que pode vir a ser a bênção de Deus, né? Então devemos cavar poços sem cessar, né? E isso significa crer que Deus sempre vai nos prover a água, né, para a nossa vida, porque todos nós dependemos de água. A água na Bíblia é um símbolo, né? É um símbolo inclusive do batismo, né? A água que simboliza, né, a limpeza que Deus faz na nossa vida quando nós nos entregamos a Ele por meio da salvação em Jesus Cristo, né? E Ele também provê a água dos nossos poços. Então precisamos estar fiéis, obedientes à sua palavra, cavando poços e confiantes de que Ele sempre vai abastecer o nosso poço e não deixar que a água venha a faltar na nossa vida. Essa lição, então, esse ensino que esse texto de Gênesis nos traz, precisa ficar na nossa memória nesta semana, nestes tempos de dificuldade, né? Confiando que precisamos trabalhar, precisamos confiar, precisamos obedecer também, né? Precisamos que, como eu disse na semana passada,
não querer apenas que Deus ande conosco, mas nós precisamos também andar com Deus, estar a cada dia nos voltando para Ele. A cada dia, o microfone eu acho que se foi. A cada dia, então, Deus tem que estar sendo o nosso refúgio. Eu já estou caminhando para o final, né? Então, não tem mais microfone. Amém? Então, irmãos, vamos confiar, vamos trabalhar e vamos cavar poços para que a bênção chegue através da água, dessa preciosidade da vida. Amém? Que Deus esteja nos abençoando. Continue te abençoando. Meu irmão, minha irmã, vou te fazer uma pergunta. Quem tem atulhado os teus poços? Como Eliezer perguntou ali antes. Quem tem aterrado ele? Você já parou para se perguntar isso essa semana? Sim ou não? Será que a gente não está colocando a culpa da nossa intimidade com Deus, às vezes, nas pessoas? Você já parou para se perguntar isso? Quem tem secado os teus poços? Você já refletiu sobre isso essa semana? Que às vezes o maior vilão de nós não termos uma intimidade com Deus é nós mesmos. Às vezes a gente bota a culpa no diabo, o diabo às vezes não tem culpa nenhuma. Como eu escutei esses dias atrás que o frio ele não existe. Você já parou para pensar que o frio é só a falta de calor? Às vezes os nossos problemas não é porque Deus não quer, às vezes é a gente que não tem buscado. Você já parou para refletir isso? Sabe, eu no meio da pandemia eu passei uma das maiores barras da minha vida e muitas vezes eu vi a mão de Deus sobre ela. Sabe? Eu passei uma sequidão assim e depois que passou eu vi, cara, Deus esteve ali em todo momento. Sabe? Quando a gente mergulha no mar, muitas vezes a gente não escuta nada, a gente só escuta o mar. Alguém aqui já mergulhou? Acho que todos já mergulharam, acho, né? A gente só escuta o mar. É assim na presença de Deus. Quando a gente mergulha, a gente só escuta Ele. Sabe, Deus ele é incrível. E o mundo ele tem se encaminhado, como lá em Eclesiastes vai dizer, que o Eliezer leu antes. Ele vai dizer assim, olha, tudo que fizer, faça bem feito, pois quando descer a sepultura, não haverá mais trabalho. Você já parou para pensar que amanhã a gente pode não estar vivo? E muitas vezes a gente entulhou nosso corpo. Muitas vezes a gente colocou a culpa nos outros e, cara, a sequidão das nossas vidas às vezes não é culpa do inimigo, gente. A sequidão das nossas vidas às vezes não é culpa dos outros, é a nossa mesmo. Sabe que eu tenho um sonho que eu acho que se o dia que eu realizar esse sonho, eu acho que eu desmaio. Que é um dia eu orar para uma pessoa ela ser curada. Qual é o teu sonho? Será que o teu sonho é ter um carro, uma casa que enche os olhos? E como lá de novo em Eclesiastes ele vai dizer, olha, tudo que fizer, faça bem feito, pois quando descer a sepultura, cara, não haverá mais trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Nossa vida não é aqui, gente. Às vezes nós temos atulhado os nossos postos com carro, com dinheiro, com tudo aquilo que é deste mundo, com inveja, como Eliezer comentou,
bebida, com idolatria, coisas que o Senhor nunca aprovaria. Eu vejo como, às vezes, uma pessoa está no leito de morte. Cara, ela está lá em coma, ela não tem mais o que fazer. Às vezes, se ela pudesse voltar e fazer tudo diferente. Uma vez eu vi um documentário de Billy Graham e perguntaram ele no final da vida dele, no leito de morte, perguntaram ele, disse assim: cara, qual é o teu desejo se tu pudesse voltar? Ele disse: olha, se eu pudesse voltar, eu acho que eu oraria muito mais do que ele já orou. E cara, Billy Graham foi um grande avivalista. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã, quem tem enchido os teus poços? Sabe, será que eu e tu não temos se preocupado com o dia a dia e esquecido daquilo que Deus nos chamou para fazer? Quem tem sido eu e você em Deus? Qual a crise hídrica que tem ocorrido em nossa vida? Será que muitas vezes não somos nós mesmos que temos atulhados os nossos sonhos, os nossos planos? Qual é o teu sonho em Deus, meu irmão, minha irmã? Sabe, eu não sei o que tu buscou nessa manhã, que tu veio fazer aqui. Se de repente nós viemos no automático, como a gente vai trabalhar às vezes no automático, vamos na igreja automático. Quando a gente chega no automático, a gente já não tem mais a vontade. A gente só está por ali por fazer aquilo que é de praxe. Pensa aí, enquanto a gente louva, eu peço que você olhe para dentro de si. Reflita o que tem te afastado de Deus. Qual é o teu sonho em Deus? Às vezes dentro da nossa casa deve estar uma guerra. Deve estar... A casa deve estar de cabeça para baixo, mas... serve aquele que tudo pode. Sabe, um dia Ele nos chamaste, eu e você, para fazer a diferença no nosso mundo. Nós somos sal. Somos sal do mundo. Somos sal na terra. Peço que você se coloque de pé e reflita. Quem é esse que vem
preparamos a mesa com 1000 lugares de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã, Senhor, por tudo que tu tens sido em nossas vidas, Pai. Por nos trazer esse lugar essa manhã para podermos te adorar, Deus, podermos engrandecer o teu nome. Senhor, eu creio que tu falastes ao nosso coração nessa manhã. Nós cremos que tu tens feito grandes coisas em nossas vidas, Deus. Nós queremos cada dia mais te agradecer por tudo que tu és. Senhor, muitas vezes nós mesmos estamos atulhando os nossos próprios postos, Pai. Mas nós te pedimos em nome de Jesus nessa manhã, Senhor, venha com a tua mão poderosa sobre nossas vidas, Pai. Desatule os nossos postos, Pai. Desatule as nossas mentes, os nossos corações, os nossos sonhos, que muitas vezes nós mesmos atulhamos com aquilo que o mundo prega a nós, com aquilo que às vezes o inimigo prega, joga a nós, Pai. Nós te pedimos nessa manhã, quebra todo o jugo, Deus. Quebra todo aquele jugo pesado que muitas vezes, muitas vidas nessa manhã estão carregando. Senhor, nós te pedimos, quebra, Pai, nos dê um jugo suave, leve, Pai, que venha de Ti, que venha do Senhor, Pai, aquilo que vem do céu. Nós te pedimos nessa manhã, Pai, quebra as mentes fechadas, Pai, a cegueira espiritual, Pai, o coração de gelo nessa manhã. Nós te pedimos, venha com a Tua mão poderosa sobre nós. Venha, Senhor, nos socorrer, como diz o salmista, Senhor. Venha depressa, Pai, nessa manhã. Desatulha-nos, ó Pai, com aquilo que não vem do Senhor, com aquilo que nunca o Senhor nunca jogaria sobre nós. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que Tu és, Pai. E, Pai, nós queremos profetizar a cura nessa manhã, a cura que tem a mente fechada, Senhor, a mente distorcida, Pai, tudo aquilo que... aquela doença espiritual, a doença do corpo, Senhor, nós profetizamos cura nessa manhã. Nós profetizamos, Pai, que vidas sairão daqui transformadas por aquilo que é Teu, sairão daqui com jugos leves, Pai, que nunca mais serão as mesmas. Senhor, nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos por tudo que Tu és, Pai. Em nome de Jesus, nessa manhã, nós te agradecemos, Deus, por termos a livre-arbítrio de te louvar e te agradecer o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, aplauda o Senhor. Agradeço a Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Nós encerramos esse momento de culto. Na verdade, Senhor, o culto ele nunca tem fim. O culto ele tem uma pausa, mas queremos prestar culto ao nosso lar,
aonde a gente for, nós queremos prestar culto ao Senhor. Pai, que seja uma semana abençoada, uma semana guiada por Ti, um dia guiado por Ti. E Senhor, nós te pedimos, venha ao nosso favor, fala a nossa mente, fala o nosso coração, Pai. Abra os nossos olhos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai.